Vamos falar aqui dessa obra aqui, ó. Cartas de uma vítima do fascismo, né? Antônio Gramsci, Cartas do Cárcere. Esse livro aqui eu ganhei em 2012. 2012, eu ganhei ele em 2012. Essa é a terceira edição, que é da Civilização Brasileira. Eu demorei. Esse livro, inclusive, é de 1987. Simplesmente minha idade, né? Esse livro, somente isso. Eu ganhei ele em 2012, mas eu demorei um pouco para ler, tava na pilha ali e tal. Enfim, são mais de 400 páginas de texto. E eu demorei a ler porque eu fiquei ali com alguma dúvida, leio ou não leio, um livro grande, quero ler depois, mas isso aqui não é um texto teórico. Eu pensava que era uma coisa mais teórica e tal, mas não é, gente. Na verdade, isso aqui são cartas que o Gramsci, que viveu grande parte da sua vida na prisão, né? Ele foi preso, né? Ele era deputado, ele foi preso, né, quando houve o golpe ali do fascismo, ali do Mussolini, e ele é preso junto com outras pessoas, né? Ele é preso e passa muito tempo preso mesmo, ele passa anos na prisão, tanto é que ele morre, ele definha, ele se acaba, ele morre muito jovem, porque ele já tinha uma saúde lá meio mais ou menos, da época mesmo, essa questão da época, né? Essa questão, a saúde já não era, né? A grande parte da população mundial não tinha, né? Como é hoje, acesso a remédios, etc. Então o Gramsci já não tinha uma saúde lá muito boa e ele, na prisão, ele definha e se acaba mais ainda, né? E aqui é uma seleção de cartas e é um texto, assim, é um livro que é muito pesado, sabe? É muito tenso. Porque aqui você não tem o Gramsci falando, ele até dá uma pitada ou outra sobre literatura, sobre não sei o que, porque aqui são as cartas que ele mandava para sua família, né? E existia uma censura na carta, então ele não podia escrever sobre qualquer coisa. Então ele dizia, me dá um livro de fulano, eu quero um livro tal, eu estou fazendo isso aqui. Ele conta seu dia a dia na prisão. Muitas das suas cartas elas eram censuradas, né? E aqui mostra mesmo assim, cortada, tal, isso aqui não podia, não sei o que. E a gente vê esse diálogo dele, então não é um texto teórico, né? E o Gramsci é um grande teórico porque ele teve, né, dentro da prisão, ele teve a oportunidade de poder estudar, de escrever, então ele conseguiu, né, escrever, pensar sobre muita coisa, refletir sobre muita coisa, né? E aí a gente tem que pensar como é que seria ele, né? Se ele tivesse solto, né? Seria um grande guerreiro, um grande lutador de fato, porque era um cara, uma grande liderança de fato, né? Não à toa foi eleito deputado, né? Enfim. E esse livro aqui, ele foi condenado a 20 anos na prisão. Ele foi condenado a 20 anos, né? E ele passou 10 anos dessa prisão dele em vários cárceres. Ele conta nisso aqui, de como ele foi levado para outros locais, etc, né? E aqui ele mostra, né, que ele escreve para a mãe, para a cunhada, para os filhos. E uma coisa que me chama muito a atenção aqui gente, e dá uma pena, uma tristeza, uma angústia de fato, porque você tem que dar uma lida nas entrelinhas, né? Ele começa a falar da sua saúde e tudo mais, e a gente vê aqui um homem de fato definhando, né? E você vê a violência que é a prisão, você vê aqui a violência do Estado, você vê o que é a violência, né, imposta de fato, né? Ele não podia ler certas coisas, ele tinha uma restrição, a questão dos alimentos, ele tinha, né, viver numa cadeia. Ele fala disso aqui, como é que afeta a mente da pessoa. Agora imagina você estando preso por uma posição política, né? Foi preso porque era deputado, foi preso porque era de esquerda, foi preso porque era comunista e era contra o Mussolini, não tem outra história. E aqui a gente vê ele definhando de fato, assim, a saúde dele, né? Você vai lendo assim nas entrelinhas, e quando ele fala assim da saúde, a família dele começa a cobrar um pouco dele, questionar ele, perguntar como é que ele está da saúde, da debilidade da saúde dele. Ele começa a falar aqui pouco, assim, que você vê que ele está querendo não preocupar sua esposa, sua mãe e tudo mais. Mas você vê que ele vai definhando, ele vai ficando cada vez mais doente, ele vai colocando em alguns momentos, se abrindo, olha, aconteceu isso, tá assim, tô comendo mais, tô comendo menos, tô assim, tô assado. E é assim, é triste, assim, é triste, e ao mesmo tempo o caráter dele fortalecido, né? Ele tinha certeza e ciência do que ele estava fazendo, do que ele defendia. E esse livro, ele é uma grande ode à liberdade, mas também uma grande denúncia do que era o fascismo, né? Então,
Demorei para ler, mas uma boa leitura e recomendo bastante esse material.